Bom dia a todos, né? É com bastante satisfação que a gente tem mais essa oportunidade de estarmos juntos e usar esse tempo para que a gente aprimore um pouquinho melhor os nossos conhecimentos, né? O nosso trabalho preparado para essa manhã é sobre esse tema, né, ligado à mediunidade e obsessão, que são situações muito corriqueiras. Quem trabalha com acolhimento, né, identifica alguns sinais naquele que vem à casa em busca de um auxílio, e a gente vai avançar um pouquinho nessa temática, né? E é sempre bom a gente aproveitar esses momentos para que a gente possa relembrar alguns conceitos que às vezes nós aprendemos lá atrás, no primeiro, segundo, terceiro ano, né, no quarto, e a gente às vezes esquece um pouco a forma conceitual. Então a gente vai definir um pouquinho, né, definir esses temas e avançar um pouco nesse estudo de mediunidade e obsessão. Bom, nos nossos acolhimentos, é muito comum algumas pessoas se apresentarem dizendo que têm a impressão de estarem sendo observadas por seres invisíveis, né? Ou dizer que ouvem vozes, que se sentem mal em certos ambientes, né? Enxergam pessoas que ninguém mais vê. Acontece isso? Sim, acontece. Algumas ainda dizem: olha, me falaram que eu sou médium e eu preciso desenvolver essa mediunidade. Às vezes nem sabe o que é médium, né? Ouviu alguém dizer: olha, você é médium, e já absorve essa informação e vem na casa para: eu quero desenvolver a minha mediunidade. Nem sabe o que é médium, né? O que é a mediunidade. Como então quem trabalha com essa tarefa, né, deve se portar diante dessas situações? Principalmente quando se refere à mediunidade e obsessão. Como é que a gente tem que fazer? Como eu devo me portar, né? Então, começando já aqueles conceitos que nós já aprendemos, vamos primeiramente relembrar, né, o que é mediunidade e o que é obsessão. Então tá lá, Livro dos Médiuns, né? Questão 459. Antes da gente entrar propriamente na definição, vamos relembrar esse conceito que é muito importante. O que Kardec perguntou para os espíritos? Né? Os espíritos influem em nossos pensamentos e nas nossas ações? Qual foi a resposta que eles deram? Sim. Nesse sentido, a sua influência é maior do que você pensa, porque frequentemente são eles quem vos dirigem. Olha que forma atua, né, essa ação. Né? Em alguns momentos, eles nos dirigem. O que é, então, mediunidade? Né? Essa ferramenta que alguns têm e outros não. Quando eu falo mediunidade, é mediunidade ostensiva, porque, de certa forma, médiuns todos nós somos, porque todos nós conseguimos interagir com a espiritualidade. Quando eu falo médium, é aquele que interage ostensivamente. A mediunidade é uma faculdade natural, que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos. Com que objetivo? De se alcançar o intercâmbio, a comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Ela é própria do ser humano. A mediunidade apresenta alguns sinais indicadores, precursores, mas nem sempre esses sinais são sentidos por todos que são médiuns. E os sinais, portanto, não são garantia da existência da mediunidade. Aquele que é médium sabe quais são esses sinais, né? Sentem, às vezes, incômodo, percepção diferenciada das coisas, né? Um inchaço, principalmente nessa região, né? O Chico falava, Chico Xavier, né, como bom mineiro, que às vezes ele sentia como um trem na garganta, né? Mineiro é comum falar tudo, chamar de trem. O Chico falava como se tivesse um trem na garganta, um incômodo, né? E são outros sinais, né, também que alguns médiuns desenvolvem, né?
O desenvolvimento dessa tarefa, dessa faculdade, requer disciplina, requer conhecimento doutrinário, técnico e moral. Disciplina a gente consegue ter, basta ter boa vontade. Conhecimento doutrinário, tem que estudar, né? A gente pode fazer isso também. Conhecimento técnico, a experiência vai nos trazer, a gente vai conseguir avançar nisso. E a moral? Essa é mais complicado. Por isso que um esforço é um caminho, né? Se a gente for esperar que todos nós tenhamos uma moral elevada para iniciar uma tarefa, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque ainda somos seres ainda limitados, né? A gente está nas primeiras etapas da escala evolutiva, já caminhamos muito, mas ainda temos muito por caminhar, né? A mediunidade, ela pode se apresentar de duas formas principais de se manifestar, né? É a mediunidade de efeitos físicos e a de efeitos inteligentes. Lembram-se disso? Mediunidade de efeitos físico e inteligente. O que é mediunidade de efeito físico? É aquela que, quando acontece, todos veem. Se houvesse uma manifestação de efeito físico, todos nós iríamos ver essa manifestação. O exemplo que está na tela é o exemplo de um caso de materialização presenciado pelo Chico Xavier, né? Essa, então, é a mediunidade de efeito físico. E a mediunidade de efeitos inteligentes? Aquela acontece no íntimo do médium. Ele só que participa desse momento. É ele que observa e relata e nos passa através de algumas possibilidades, né? Psicofonia, psicografia, etc. Ficou claro? Tudo bem as duas situações? Mediunidade é missão. O médium pode ser chamado de missionário. O que é missão? O missionário, dentro do contexto espírita, é aquele que já alcançou um elevado estágio moral e também um elevado estágio de conhecimento e que aceita reencarnar no nosso mundo com um propósito especial, uma tarefa, né? Ele vem com um objetivo especial. Poucos são aqueles que estão nessa categoria, né? Então, na maioria das vezes, né, senhores médiuns, sinto lhe dizer, mas não é uma missão, provavelmente, né? Se não é uma missão, o que é a mediunidade? É uma ferramenta de ajuste de contas, correção da lei de causa e efeito, onde o médium, através dessa faculdade, que muitas vezes foi escolhida por ele mesmo, se ele teve essa opção, né, para trazer a verdade do plano espiritual ao entendimento das pessoas. Então, na maioria, né, dos casos de mediunidade, ela é uma ferramenta para o médium se aprimorar, fazer os ajustes dessa lei tão importante, né, que é a lei de causa e efeito. Ok? Olha lá, eu até destaquei, ajuste de contas, correção da lei de causa e efeito, né? Então, para os médiuns entenderem dessa forma a sua tarefa. E sobre o desenvolvimento, né? Do que depende o desenvolvimento da mediunidade, dessa faculdade mediúnica, né? O aparecimento, o despertar da mediunidade, ela não depende de lugar nenhum, não depende da idade. Isso quer dizer que crianças também podem ter o despertamento da faculdade mediúnica. Não depende da condição social, moral, nem mesmo da prática religiosa adotada pela pessoa. Então a gente pode ter médiuns aparecendo nas casas de detenção, nos abrigos, nas casas normais, dentro das igrejas, dos praticantes de qualquer religião, das pessoas que são ateus, que não acreditam em nada, em todos os lugares. Porque a mediunidade é uma faculdade
pessoal do homem, do ser humano, né? Ela não depende de nenhuma condição para que se desperte, né? Nunca se deve forçar o aparecimento da mediunidade, mas sim oferecer as condições apropriadas para que ela venha de forma natural e equilibrada. Da mesma forma, não se deve obstruir, né, a manifestação da mediunidade. Não há como. O médium não pode, né, desligar uma chavinha e falar: agora eu deixo de ser médium. Não vou ser mais médium. Não vou sentir a influência ostensiva. Não dá. Então tem que se trabalhar para conviver com isso. E nós espíritas já entendemos que temos que aproveitar essa oportunidade, né? Para que aqueles que possuem essa faculdade saibam como utilizar da forma adequada, sendo requisitos primordiais. O que preciso para desenvolver de uma forma adequada a mediunidade, né? A devida vivência, a maturidade. Então a gente deve incentivar uma criança a desenvolver a faculdade mediúnica? Não, ela não tem a maturidade emocional e física para isso, né? Eu tenho que ter uma saúde física, eu não posso estar debilitado, né? E também uma saúde mental. Se eu estou passando por alguma dificuldade, né, eu tenho que dar um tempo no meu trabalho mediúnico para que eu me reequilibre, para que eu possa abraçar a tarefa de uma forma correta e adequada. Ok? Mediunidade é isso. E o outro tema que nós vamos falar? A obsessão. Nós definimos mediunidade. Como é que a gente poderia definir obsessão? A palavra obsessão vem do latim e significa impertinência, perseguição, ideia fixa, mania. Se a gente for observar essas palavras, fala: estamos todos obsidiados. Quem não tem momentos de impertinência, né? Que acha que está sendo perseguido, pensa fixo numa coisa, né? Todos nós temos, mas existem limites para isso, né? Tem o razoável, o normal. Na linguagem espírita, obsessão é a ação prejudicial, insistente, dominadora de um espírito sobre o outro. Então ela é sempre prejudicial. Existe uma boa obsessão? Não existe, né? Embora alguns obsidiados, dentro de alguns momentos, né, não pensem dessa forma e acham sim que o obsessor é uma pessoa tão fraterna, tão boazinha e convive com a situação. A gente vai ver um pouquinho mais à frente alguns casos nesse sentido, né? Em alguns casos, quando a ação é intensa e contínua, pode causar reflexos prejudiciais no organismo do obsidiado, pode trazer doenças físicas. Atrapalha, sim, doenças físicas no obsidiado. Mas daí a gente pode perguntar então, né? Por que acontece a obsessão? Eu venho na casa espírita 3, 4 vezes por semana, né? Dedico o meu tempo à colaboração, né? Será que eu posso ser obsidiado? Por que acontece a obsessão? Por alguns motivos. Eu vou citar alguns deles. Por débitos de um espírito para com o outro, que pode ter sido originado nessa vida ou em outras. Por isso que é bom a gente relembrar das sábias palavras de Jesus, quando disse: reconcilia-te com teu inimigo, enquanto caminhas com ele. Resolva seus problemas agora. Não deixe que isso tome volume, né? Quantas vezes a gente, vou citar um exemplo, no ambiente de trabalho, faz uma brincadeira de mau tom com alguém, e aquilo não é resolvido. Cria-se uma inimizade que perpetua para sempre, às vezes, né? E se não é resolvido, a coisa vai continuar. Muitos casos de obsessão nasceram dessa forma,
Coisas banais que não são resolvidas e vão ganhando volume, né? E quantas entidades nós já não atendemos nas nossas reuniões mediúnicas que estão obsidiando mutuamente por tanto tempo e às vezes nem sabem mais o motivo, nem lembram mais, né? O intuito é obsidiar. Então, débitos do passado é um dos casos de obsessão, né? Pela afinidade que atrai um espírito ao outro. Que afinidade? Afinidade moral. Pensamento, vontade, desejo. E também a falta da ação do bem, né? Outras palavras sábias foi ditas por Kardec quando falou, né? Não basta não fazer o mal. Não adianta a gente falar, poxa, mas eu não fiz mal para ninguém. É preciso fazer o bem, né? Então a falta de ação no bem é um problema. Quais são os tipos de obsessão? Quanto ao seu agente, a obsessão pode se manifestar como sendo de desencarnado para encarnado. Eu acho que é a mais comum, né? Nós sofremos a atuação dos desencarnados, né? Já que eles influem tanto nas nossas decisões, como Kardec disse, né? Como eu coloquei lá no slide passado. De encarnado, obsidiano, desencarnado. Puxa vida, isso acontece? Acontece, né? De várias maneiras. Nós aqui encarnados estamos atazanando, né? Estamos complicando aqueles que já estão no plano espiritual, né? Nós todos somos espíritos e, portanto, podemos agir uns sobre os outros. Às vezes é o encarnado que importuna e domina o desencarnado de uma forma obsessiva, né? Por exemplo, fixação mental do encarnado naqueles que desencarnaram. As emissões do pensamento carregadas de ódio, dor, revolta, desequilíbrios, mantêm o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, prendendo todo esse conjunto, né? A falta da aceitação do entendimento, né? É difícil a gente avaliar a reação de uma pessoa quando perde um ente querido, né? É difícil a gente avaliar um pai que perde um filho, uma mãe que perde um filho, né? Que bom que eles pudessem entender que a vida continua, que a saudade vai continuar, não há como, mas que tudo tem um propósito, um objetivo. Se a gente agir dessa forma, nós seremos melhores consolados, e a entidade que desencarnou também será. Se a gente continua agindo de forma obsessora, nos ligando e lamentando os acontecimentos, isso não permitirá com que o desencarnado alcance o equilíbrio necessário para enfrentar a nova situação. A ponto de, em alguns casos, a entidade se manifestar numa reunião mediúnica, até para dizer, dê um recado lá que eu estou bem, para ver se muda o padrão vibratório da coisa. E o Chico fazia muito disso, né? Se a gente for lembrar daquele filme da vida do Chico, né? Ou se foi As Mães de Chico, eu não me lembro bem, né? Que a família tinha perdido o filho muito jovem, num acidente, né? Ele tinha dado um tiro, estava brincando com a arma, e a mãe estava desesperada por anos, né? E a entidade se manifestou pelo Chico Xavier, dizendo que não tinha sido um acidente, que ele estava bem, que a vida continua, né? Como quem diz, toca a tua vida que eu vou tocar a minha. Porque até então a mãe não conseguia se libertar disso. É um caso obsessivo, se torna, porque prejudica os dois. Não conseguem sair, não conseguem avançar para continuar a sua tarefa, né? Outro caso, obsessão mútua. Quando, de lado a lado, entre encarnados ou não, é exercida insistentemente uma ação mental e fluídica inferior e prejudicial.
São pessoas que se preocupam em saciar-se das vibrações que trocam entre si, né, nas quais se comprazem. Passam os dois seres a viver uma situação de comunhão de pensamento e vibração. A sintonia é tão forte entre o obsessor e o obsidiado que os dois se tornam obsessores mútuos. Teremos pessoas que obsidiam outras pessoas, dominando-as mentalmente, mascarando muitas vezes esse domínio com nomes bem simpáticos. Por exemplo, o ciúme. O que mais? A inveja. O que mais? Paixão, ódio. Desenvolve ódio um pela outra, que fica se tornando um caso obsessivo. E às vezes, de forma tão sutil, que o dominado se julga extremamente amado, né? Aqui, na psicologia moderna, tem um caso daqueles extremos que acontece de ação, que chama-se síndrome de Estocolmo, né? Onde o refém acaba desenvolvendo uma atração pelo repressor, né? Que se torna uma coisa impressionante, né? Eu me lembro bem de um caso muito tempo atrás, que acho que foi a filha do Silvio Santos, que sofreu um sequestro, uma coisa parecida, e ela, no final, quando foi resgatada, ela estava assim, muito ligada aos que aprenderam. Eu lembro que ela falando: puxa, eles fizeram até pipoca para mim, eles são tão bonzinhos, né? Vão desenvolvendo esse sentimento, né? Outro exemplo: pai que domina os filhos, governando-os e decidindo todos os seus atos, tirando-lhe a iniciativa. Involuntariamente estão agindo de uma forma obsessiva, estão atrapalhando o desenvolvimento normal. Dar a proteção aos filhos é uma obrigação, agora tem limites. Eles precisam cair, eles precisam errar. Não adianta querer criá-los, eu coloquei até essa imagem, dentro de uma bolha, né? O mundo não é isso. A gente vai estar atrapalhando esse processo. Mais um caso: autoobsessão. O que é isso? Quando nos obsediamos a nós mesmos. Puxa, eu vou obsidiar a mim? Sim. Pelo trabalho excessivo da mente em ideias, às vezes, improdutivas, egoístas, de temor e de orgulho. É a imaginação fantasiosa, o misticismo doentio. Tudo o que acontece, eu vou procurar uma ligação mística para me responder aquilo. Às vezes tem pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo no jornal, para ver, puxa vida, qual rumo eu vou dar para o meu dia, né? As fixações mentais persistentes, o complexo de superioridade e o contrário também. Enfim, tudo que ultrapasse o limite da normalidade. É o viver voltado para si mesmo, preocupando-se em excesso com a própria saúde. Quem de nós não faz isso, né? Se preocupa ao extremo, descobrindo sintomas que nem existem, dramatizando as ocorrências corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação coisas que jamais irão ocorrer. Isso acontece normalmente conosco, a gente tem isso, de sofrer por antecipação, mas tudo tem uma normalidade, né? E se sair dela, é um sinal de alerta, que precisa ser observado. Transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. São doentes da alma, que buscam diagnósticos impossíveis pela medicina. Desenvolvem aquilo que a gente chama de doenças psicossomáticas. A doença não existe no componente físico, ou até vai se manifestar, mas causada pelos meus pensamentos, por mim mesmo. São aqueles que não perdoam a si próprio. Não se perdoam. Acham que não merecem. Isso causa o quê? Causa um distúrbio, né? Você vai ficando cada vez mais achando que você realmente não vale, né? E isso pode causar
um dos maiores males do século XXI, segundo Joana de Ângelis, através de Divaldo Pereira Franco, que é a depressão. Pode nascer de uma situação como essa, né? Esse número é alarmante. A autoobsessão responde por cerca de 70% dos casos obsessivos. Somos nós mesmos que fazemos isso. A maioria dos problemas são nós que desenvolvemos. Quanto ao grau de atuação, como é que pode ser a obsessão? Simples, pode ser a fascinação e a subjugação. O que é a obsessão simples? Ela é percebida pela pessoa. A sua insistência acaba incomodando, mas o problema ainda não criou raiz, não está fixo. É uma coisa muito sutil, né? De um modo geral, todos nós a sofremos de vez em quando. Mesmo quem é dirigente de grupo mediúnico, dirigente de grupo de estudos, também pode sofrer? Claro, é evidente que sim, né? Principalmente aqueles que estão em evidência são os mais suscetíveis. Olha o cuidado que nós devemos ter, a vigilância que nós devemos ter, né? Nesses casos, as energias ainda não foram sugadas e a atuação está ainda numa fase muito incipiente. O obsessor emite fluidos e se afasta, produzindo um mal-estar temporário, ainda não causando distúrbio físico. É como um pensamento ou uma ideia fixa que nos incomoda. É um mal-estar, uma preguiça, uma irritação, mudança de humor, choro sem motivo, sensibilidade às ofensas, angústia. Quer dizer, sentimentos que todos nós temos, mas dentro de uma normalidade, né? Quando aparecerem esses sinais, fiquem alertas, né? Não quer dizer que todos esses sejam sintomas de obsessão. Nós temos que ter cuidado, né? Se a gente procurar encaixar tudo que a gente está definindo no que a gente sente, teremos problemas, né? Porque tem sentimentos normais que é comum a todos nós, né? O que a gente precisa, talvez, né, e é importante, é procurar definir, né, o que é uma influenciação e o que é o meu pensamento. Quando eu estou agindo pelo que eu estou pensando e desejando, ou quando eu estou sendo influenciado? A gente consegue distinguir isso? Questão 461 do Livro dos Espíritos. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Kardec foi insistente nos assuntos, né? Ele investigou mesmo tudo aquilo que nós hoje temos curiosidade, né? Qual foi a resposta dos Espíritos? Quando um pensamento vos é sugerido, é com uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Aí a gente lembra daqueles conceitos que a vovó falava lá nos tempos atrás, né? Pense até 10, tenha calma, né? Eu tinha um conhecido, né? Tenho um conhecido que dizia uma frase interessante, que o melhor conselheiro do homem é o travesseiro. Faz sentido, não faz? Às vezes, quando você tem que tomar uma decisão, procura dar um tempo para pensar, reflita. Aquela primeira decisão, às vezes, é uma decisão, né, que não é a mais adequada, porque vem num momento onde a gente pode estar irritado, desequilibrado, e a gente depois se arrepende do que fez. Se a gente puder refletir com mais calma, um pouquinho, a gente vai escolher melhor. Outro tipo de obsessão é a fascinação. É perigosa? É a mais, né? A pessoa fascinada corre em riscos, né? Nesse caso,
o obsediado não se reconhece importunado, porque o obsessor foi astuto e, agindo disfarçadamente, conseguiu fasciná-lo com uma ilusão. O obsediado acha a sua ilusão certa e bela, confiando no obsessor. É como, por exemplo, em algum momento, eu entender que estou recebendo uma comunicação de alguém que diz: puxa, você é um cara espetacular. Você cumpre tudo o que a gente está querendo. Continue assim. O nosso propósito vai ser elevado. O que vai acontecer comigo? Eu sou o cara. Vamos continuar assim. Estou sendo fascinado. Ele está tocando nas minhas falhas mais íntimas, que às vezes é a vaidade e o egoísmo, o orgulho. A vaidade e o orgulho. Ele está tocando nisso daí. Ele consegue identificar que eu estou falho nesse quesito e vai estimulando. São espíritos ardilosos. É como se o atingido estivesse anestesiado, afastando-se da realidade. Ele vai vivendo num mundo à parte, e cada vez mais vai se complicando nessa atividade. O pensamento pode ser, inclusive, controlado pelo obsessor. Quantos casos a gente vê na rua, pessoas que perderam o senso do ridículo? E às vezes não é problema mental, é obsessão. O senso do ridículo, eu digo que é uma coisa muito bacana, porque ele preserva com que a gente saia na rua de qualquer jeito, desleixado, de qualquer maneira. A gente tem um orgulho de, puxa, eu tenho que me apresentar de uma forma. E tem pessoas que perderam isso. Estão sofrendo? Provavelmente. Um caso de obsessão. A falta de valores morais e a falta de estudo são campos férteis para a semeadura desses espíritos. Por isso que o espírita tem que estar estudando sempre, sempre. A gente não pode deixar dessa tarefa, de continuar estudando, se aprimorando. O caso mais intenso de obsessão é a subjugação. Nesse caso, a vontade do obsidiado já foi completamente dominado, tanto moral como fisicamente. Exemplo, uma pessoa que se sente compelida a escrever, sempre e em qualquer local ou qualquer momento, e até mesmo sem lápis ou caneta, ajoelha-se, ergue as mãos para os céus, fala sozinho na rua, perdeu o senso. Está completamente influenciado. Ela pode ser moral ou corpórea. Moral, o obsidiado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras. Às vezes você conhece o modo de agir daquela pessoa por tanto tempo, e em determinado momento ela está agindo completamente diferente, fazendo coisas absurdas que não condiz com ela. Corpórea, a ação é sobre os órgãos físicos, provocando movimentos involuntários e até ridículos, como manias, trejeitos, tiques nervosos em acentuado grau. São também indícios desse grau de atuação. Mas tudo que foge da normalidade. Quem de nós não tem algumas manias, Natural, Mas aquilo que foge do normal merece a nossa atenção. Quanto tempo dura a obsessão? Alguns minutos? Ela pode ser breve, sim. Ela pode ser transitória, ou ela pode ser permanente. Ela pode durar dias, ela pode durar meses, ela pode durar anos, milênios. Mas toda obsessão se encerra quando termina o motivo que a gerou. Isso é um atenuante, a gente saber que toda obsessão vai terminar quando o motivo que a gerou for eliminado. De certa forma, é o que a gente faz nas nossas reuniões mediúnicas. Não é isso?
Digamos que eu esteja acolhendo uma pessoa. Como reconhecer como alguém está sob efeito da obsessão? Ele demonstra alterações das ideias e do comportamento, tanto físico como emocional. Na obsessão simples, os sinais são bem tênues, ocasionais. Quando a obsessão se acentua, os sinais começam a aparecer. É o olhar fixo, engazeado ou fugidio, sem encarar a ninguém. Está olhando para o nada. Estou olhando, observando para o nada. Tiques e cacoetes nervosos, além daquilo que eu digo que é natural e normal. O desalinho, desleixo, excentricidade na aparência, né? Agitação, inquietude, medo, desconfianças injustificáveis, né? São sinais grandes do processo obsessivo. Na subjugação, quando a pessoa volta ao normal após uma crise, geralmente se queixa do domínio sofrido e lamenta profundamente aqueles atos infelizes que ela praticou. Na fascinação, as outras pessoas notam a fantasia, o fanatismo, a fixidez, o absurdo das ideias. Porém, o obsidiado não percebe nem aceita que esteja sendo enganado. Por isso que é muito importante nós, colegas, companheiros, que participamos de uma atividade em grupo, que a gente possa contar com a ajuda dos amigos para nos observarmos, que um observe o outro. Porque qualquer comportamento dessa natureza, de uma forma intensa, é preocupante. E a gente precisa ficar atento. Mas por quê? Todos nós podemos sofrer obsessão? Vivemos em permanente intercâmbio com encarnados e desencarnados e nos conectamos naturalmente com esses espíritos que a gente se afina com eles. Os espíritos ainda atuantes no mal, ignorantes, aproveitam as nossas brechas e se aproximam de nós. E como a gente pode resistir a esse processo de obsessão? Existe maneira, tem algum jeito de eu evitar, de eu me precaver? Na medida em que o assistido permanece firme nos seus bons propósitos da terapia espiritual, os seus algozes aprendem em conjunto. Ele acaba se transformando. Divaldo Pereira Franco teve um caso de obsessão que durou mais de 30 anos. E só se libertou porque o espírito viu a seriedade dos propósitos da conduta de Divaldo. E o problema foi solucionado. Nesse instante, por condições de melhoria, de sintonia e arrependimento, a equipe espiritual encontra condições para se aproximar, para acolher, esclarecer, utilizando-se sempre do auxílio das nossas reuniões mediúnicas. Olha como é importante, né? E como deve agir o acolhedor que está fazendo um atendimento? Primeiro, identifica indícios de mediunidade. Ele pode dizer para o entrevistado: olha, você é médium, nós precisamos desenvolver essa faculdade, senão você vai ter problema, né? A casa oferece esse trabalho. Está correto? Estaria correto caminhar para esse sentido? Primeiramente, deve ter muito cuidado nessa situação, pois não há uma maneira de se identificar se alguém é efetivamente médium. Não dá para olhar para a pessoa e falar: você é médium. Mas eu tenho evidência, eu consigo ver o plano espiritual. Não há, isso não sou eu que estou dizendo. Kardec disse: não há uma maneira segura de você dizer, né? Explique melhor isso. Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 200.
Não há nenhum meio de diagnosticar, mesmo de maneira aproximada, que se possui essa faculdade. Não há. Não há. Os sinais físicos que alguns tomam por indícios, nada tem de certo. Só há um meio de constatar a sua existência. Qual é? É experimentando. É por isso que no segundo ano dos nossos cursos é aplicado lá aquele programa do PACEM, né, das 5 fases, dos métodos das 5 fases, para que todos nós exercitamos a possibilidade de sermos médiuns ou não, né? E já que nós estamos entre amigos, eu vou contar uma particularidade. Foi o meu primeiro desgosto na casa espírita, quando no segundo ano eu percebi que não era médium. Falei, e agora? O que eu vou fazer na casa espírita? Pensei que eu tinha uma mediunidade, eu ia fazer um trabalho bacana, não tem. Aí depois que a gente vai conhecendo um pouquinho, eu agradeço por poder trabalhar, né, sem ter esse condicionante que o médium tem, né, que é constantemente estar envolvido com as manifestações e a comunicação com a espiritualidade. Como acolher e tratar uma pessoa acometida pela obsessão? O acolhimento e a terapia a ser oferecida deverá ser através da entrevista acolhedora, acolher com o coração, recomendações de leituras adequadas, preleções doutrinárias, instruções sobre a necessidade da prece diária, evangelho no lar para aqueles que tenham conhecimento doutrinário. Para aqueles que tenham, não adianta uma pessoa que não tem conhecimento espírita e num acolhimento você falar, faça o evangelho no lar. O que é isso? Né? Ore na sua casa, faça uma oração, ou reze, que talvez seja o termo que ele mais entenda, né? Para que você mude o ambiente fluídico do seu lar. Oferecer a fluidoterapia através dos passes, das vibrações, preces e atendimento aos obsessores nas reuniões mediúnicas, né? Para aqueles que já conhecem a doutrina, dizer, olha, nós vamos, né, levar o seu caso às reuniões mediúnicas, fique tranquilo, assista a preleção, tome um passe, faça o evangelho no lar, né? São recomendações importantes, né? Na segunda parte desse trabalho, na parte prática, a gente vai ver um pouquinho também alguns itens sobre isso. Seu Gustavo Marcondes, nesse livro Acolhimento Fraterno, né? Vocês conhecem esse livro? Que é escrito pela Dona Deise, né? Ele diz uma frase muito legal, muito interessante, que é a seguinte: coloquemo-nos por alguns instantes no lugar dos incontáveis necessitados que recorrem às nossas casas, né? E constataremos sem dificuldade a importância do trato afetuoso no contato com a massa humana. Não se trata de falar muito. O acolhedor não precisa falar muito, né? Mas falar com discernimento. Ele tem que estar preparado para falar. E, principalmente, falar com o coração. Entender que aquela pessoa que está na sua frente está fragilizada. Às vezes ela veio na casa espírita como último recurso. Ela passou por outros caminhos espirituais e não encontrou resposta. E está vindo na casa espírita. Dependendo da forma como ela é acolhida, vai fazer a diferença entre ela permanecer ou não no recinto, né? O contato com alguém que sabe com atenção para falar com equilíbrio transmite segurança ao interlocutor, acalmando-o e reerguendo-o. Olha só, se eu tiver discernimento, se eu tratar com carinho, né, acolher, eu vou estar ajudando, vou estar auxiliando. O trabalho que o centro
oferece, ele começa muitas vezes na maneira como nós abrimos os braços para dizer: seja bem-vindo a essa casa. É uma coisa simples, é um ato simples, mas que faz toda a diferença, né? Tem vários exemplos de pessoas que passaram aqui numa entrevista em desespero e tiveram não só o seu problema solucionado, mas a sua vida transformada pela doutrina espírita, né? Conheceram verdadeiramente o nome que nós damos para ela de O Consolador, né? Foram consoladas, né? E mais do que isso também, né? Estão sendo divulgadoras da doutrina. Estão aqui, trabalhadores da casa, nossos companheiros, né, que vieram às vezes em desespero, passaram pela entrevista e continuam na casa porque foram bem acolhidos, né? E isso talvez seja, né, o fator mais importante de tudo que eu falei aqui. Nós que abraçamos essa tarefa de trabalhar com acolhimento, nós não podemos perder esse viés de trabalhar com o coração. Essa é a nossa atividade, né? Se eu não tiver preparo para isso, ok, a casa oferece outra forma de trabalho também, né? Mas esse contato inicial faz toda a diferença. E ver vocês aqui, né, numa manhã de sábado, tão atentos como estão nesse momento, olhando para mim, né, é uma satisfação, né? É um sentimento muito gratificante de saber que o trabalho vai ser bem feito, está sendo bem feito. E se a gente tiver esse propósito, né, por afinidade fluídica, quem que vai estar próximo de nós? Os bons espíritos, certamente, né? E no momento que a gente precisar, eles vão nos auxiliar. A gente pode confiar nisso. Essa foi a bibliografia que a gente utilizou, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, né? O que é o Espiritismo. Vocês conhecem esse livro, O que é o Espiritismo? É um livro fininho, né? Mas é muito legal, é muito bom, porque além das primeiras partes, onde Kardec entrevista várias pessoas, né? O cético, o padre, o ateu, etc., ele também faz um resumo da doutrina. Então, às vezes, para nós que estamos atendendo um leigo, é importante aquilo lá, porque tem um resuminho ali do que é a doutrina, com perguntas e respostas que talvez uma pessoa faça para a gente numa entrevista. Então fica a minha recomendação, né? Na saída ali na livraria já tem, vocês podem comprar O que é o Espiritismo, e o livro evidente, Acolhimento Fraterno. Muito obrigado a vocês pela paciência.